Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que eu gosto demais, que é o estudo ativo. Esse conteúdo que a gente vai ver, ele é esmiuçado dentro do curso Como Estudar. No curso Como Estudar, eu entro mais a fundo em cada uma das ferramentas, como que você monta cada material de apoio, como que você assiste uma aula, lê um livro, enfim. A gente vai ter bastante detalhe de implementação. Mas o que eu queria passar para vocês hoje é a visão geral do que é um estudo ativo. Porque às vezes, com a forma que você já estuda, as coisas que você já sabe fazer, é só uma questão de dar uma organizada, digamos assim, e você consegue passar para um estudo ativo e aumentar demais o seu rendimento. Então vou falar aqui dessas etapas do estudo ativo para você poder se organizar melhor, né, e usar um pouquinho de um método que tire a nossa passividade e que torne a gente um agente consciente e ativo dentro dos estudos, ok? Mas antes de começar a falar do passo a passo mesmo, eu queria fazer algumas considerações sobre o que é estudar. Eu vejo as pessoas às vezes muito mecanizadas ou muito ansiosas porque querem um determinado resultado ou botaram na cabeça que querem fazer de determinado jeito e muitas vezes esquece o que é estudar e o objetivo do estudo em si. Então eu vou fazer uma introduçãozinha aqui só para a gente alinhar algumas ideias antes de falar do passo a passo, ok? Você já parou para pensar por que você estuda? Você fala, Renata, para aprender. Sim, e por que a gente está querendo aprender? O que é de fato aprender? Muitas vezes a gente fala, eu quero estudar para aprender, mas a gente começa a querer estudar para acabar uma apostila, a gente quer estudar para acabar um curso, a gente quer estudar com uma certa ansiedade por terminar conteúdos. Então a pessoa chega um momento em que ela quer ler o livro e para conseguir ler o livro no tempo que ela acha que deve, ela não aprende o que está no conteúdo, ela simplesmente vai passando página por página. Isso em cursos online, onde a dispersão é muito maior, é muito comum. A pessoa faz o curso, assiste todas as aulas e chega no final, ela não absorve o conteúdo. Então, para controlar muito dessa ansiedade que a gente fica quando fala de estudo, a gente tem que imaginar que a gente não está lendo um livro ou vendo um vídeo, a gente está aprendendo um conteúdo. E qual é a métrica para saber se eu estou fazendo direito? É o que eu aprendi, e não os livros que eu li ou os vídeos que eu assisti, ok? Então a gente não estuda para acabar material, não é para fazer checkzinho em lista, a gente estuda para aprender. E quanto antes a gente se conscientizar disso, mais fácil vai ser investir tempo no aprendizado. Hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, a gente é muito ansioso e aí quando a gente para ler um parágrafo e às vezes não entende, a gente já se desespera, fala, ai meu Deus, já li esse negócio aqui uma vez, eu já devia ter aprendido tudo. Não, nós, pessoas comuns, que não somos esses gênios aí de absorção de conteúdo, em geral a gente precisa, o que a gente chama de mastigar aí o material, a gente precisa interagir muito com ele e a maioria das pessoas não tem paciência para fazer isso, porque acha que está perdendo tempo, tá? Então a gente não está estudando para terminar material, a gente está estudando para aprender conteúdo. Esse é o primeiro passo que a gente precisa ter em mente, tá bom? E Mortimer Adler, né, que é uma das grandes referências em relação ao estudo, no seu livro, né, falando como ler livros, ele coloca essa frase que eu acho ótima, né, que todo aprendizado genuíno ele é ativo e não é passivo. Você nunca vai conseguir assimilar um conteúdo se você for passivo no momento em que aquele estudo está acontecendo. A gente precisa gerar condições ativas, a gente precisa usar ferramentas que nos obriguem a sair da nossa zona de conforto, sair ali da nossa mecanicidade e realmente prestar atenção no que está acontecendo. Certo? E isso é feito através de um aprendizado ativo, uma postura ativa da nossa parte. Então aqui é a grande chave. O que é estudar? É um processo ativo. Você nunca aprende quando você é passivo.
Gente, isso é muito... já viu quando a gente vai de carona no carro? Que a pessoa, às vezes, a gente passa 2, 3 vezes, mas ali de carona, a gente não está sendo ativo na condução, a gente não lembra do caminho, muitas vezes, né? A gente precisa dirigir, a gente fala, não, eu vou dirigindo aqui, que dirigindo eu vou lembrar do caminho. E por que quando você dirige, você lembra mais do caminho do que quando você está como passageiro? Porque quando você está dirigindo, você é ativo, você se responsabiliza, você fala, não, eu tenho que chegar naquele final. Então, essa responsabilização torna você mais atento a tudo que acontece e você aprende mais. Então, a gente quer no estudo ser o motorista, né? A gente não quer ficar de passageiro olhando assim, achando que está aprendendo as coisas e na hora que tem que conduzir para chegar onde a gente quer, a gente não consegue, né? Então, para falar um pouquinho de estudo, eu queria tirar algumas ideias que a gente tem, cresceu pensando nisso, né? E uma delas é que ler não é estudar. Você falou, Renato, mas não precisa ler? Precisa. Você precisa ler para estudar, mas a leitura, gente, ela é uma parte do processo. Ela é o primeiro contato. Tem muita gente que pega o livro, né, começa a ler e acha que pelo fato de ter lido, genialmente, o negócio já tem que estar todo dentro da cabeça dela. Então ela fica horas lendo, e sem nenhum tipo de apoio, sem nenhum tipo de mensuração, digamos assim, para saber se aquela leitura está dando resultado, e chega no final, ela quer ter esse negócio todo dentro dela. Então não é a leitura, é o primeiro passo, e a leitura é um processo passivo. A maioria das vezes a pessoa lê de forma passiva. Dentro do curso a gente fala muito de como tornar a sua leitura ativa, fazer perguntas para o texto, procurar por respostas, enfim. Existem técnicas para você poder fazer uma leitura ativa para começar de forma correta o seu estudo. E mesmo a leitura ativa, ela vai ser o primeiro passo. Ela é um dos elementos que você precisa. O negócio é você ficar só sentado, lendo, fala, não, vou ler de novo. Isso vai gerar muita frustração e é por isso que a maioria das pessoas vai perdendo o gosto pelo estudo, tá bom? Então só ler não é estudar. E aprender é diferente de entender. O entendimento, ele pode ser repetido. Se eu te explico 2 vezes a mesma coisa, você provavelmente vai entender. Se você entendeu na primeira, você vai entender na segunda. Então eu te explico uma fórmula matemática, você entende lá como ela funciona. Isso não quer dizer que daqui a um mês você vai aprender, você vai lembrar dela, certo? Daqui a um mês eu posso ter esquecido, apesar de que eu entendi. O que eu vou ter que fazer de novo daqui a um mês? Eu vou ter que entender de novo. Eu vou ter que pegar aquela fórmula, vou ter que fazer o processo todo outra vez, para quê? Para aprender, para entender de novo. Por quê? Porque eu não aprendi. Tá? E aí o aprendizado não é só uma questão de memorização, tem muita questão de prática, de aplicação. A gente diz que a gente está aprendendo uma matéria quando você consegue aplicar aquele conteúdo em vários lugares, em várias situações, em vários contextos. Por isso que uma das metodologias sempre, né, que a gente vê no ensino, que a gente passou pelo ensino formal, é a questão dos exercícios. O que é você botar um exercício? É tentar fazer com que a pessoa pratique em algum grau aquele conhecimento. Os conhecimentos de laboratório, né, que a gente vai lá fazer aqueles experimentos, normalmente a gente aprende, né, aprende de aprender, a gente incorpora eles mais fácil, porque a gente está vendo a coisa ali na prática, tá bom? Então, o fato de você ter entendido algo enquanto você está lendo, não quer dizer que você realmente aprendeu aquilo, tá? Porque tem esse outro processo do lembrar e do aplicar. E não existe um fast food de aprendizado. O pessoal quer muito assim, leitura dinâmica, fica até frustrado, sabe? Porque a gente, quando fala de estudo ativo, a gente não está falando de aumentar a leitura. A gente não está dizendo de fazer algo rápido ou milagroso. A gente não quer vender milagre, a gente quer que a pessoa aprenda a estudar para absorver o conhecimento. Então coloque na cabeça, absorva a ideia de que aprender exige esforço. Ele não é rápido, não é essa coisa assim, ó, me dá aqui, eu vou fazer isso daqui, eu vou ler, vou fazer 3 coisinhas aqui, dar 3 pulinhos, pronto, eu sei a matéria toda. Não existe. É sempre muita dedicação, muita atenção, muita seriedade ali para a gente poder aprender alguma coisa. E não é só o estudo formal. Se você quiser aprender artes manuais, se você quiser aprender a fazer o bolo também, você vai precisar ali se esforçar, você vai ter que prestar atenção, fazer seus testes ali para ver
como que você aprende aquilo que você está fazendo. Não é do nada. Normalmente o primeiro bolo nunca sai bom, né? A gente sempre precisa fazer vários e treinar para aprender e fazer as coisas. Então não coloque como um parâmetro a rapidez, coloque como um parâmetro a eficiência do método, né? A eficácia, se você realmente chega a aprender o que você precisa. E a gente pode comprar aula, pode comprar curso, pode comprar livro, mas a gente não compra o conhecimento. O que você vai absorver desse material todo que você comprou é algo seu, vai depender mais de você. Então a gente tem muito a ideia de eu vou comprar um livro, eu deixo aqui, aí quando eu precisar eu uso. Como se a nota fiscal do livro, né, automaticamente me desse todo o conhecimento que tem naquele livro. E não funciona assim. A gente compra o livro, deixa ele ali, né? Fica lá na estante e passam dias, meses, anos e a gente ainda não absorveu aquele conteúdo. Às vezes até já leu uma vez, mas enfim, a gente não compra conhecimento. A gente adquire conhecimento pelo esforço, pelo uso das técnicas corretas, por um aprendizado de qualidade, não pelos objetos ou pelos cursos que a gente compra, tá? Muito cuidado. Essa falsa noção, né, de que o conhecimento está disponível e eu posso ir lá quando eu quiser, faz com que a gente não vá nunca. Então eu compro um curso, quando eu quiser, eu tenho acesso vitalício, né? Eu tenho a vida toda, quando eu precisar vai estar lá. Entende? O conhecimento não é seu, o conhecimento é seu quando ele está dentro de você. Não quando ele está fora, quando ele está no papel, quando ele está no computador. O conhecimento que está lá naquele curso online que você comprou e não fez, ele não é seu. Porque o aprendizado que é seu é aquele que está dentro, que você pode utilizar sempre que precisar e sabe aplicar. Então quando a gente fala de estudar, a gente está falando de colocar aquele conhecimento para dentro. Quando eu digo para fazer um material de apoio, eu estou dizendo para você colocar esse conhecimento dentro de você. Eu vejo muita gente assim desesperada com resumo. Ai meu Deus, será que meu resumo tá bom? Será que ele tem tudo e tal? Gente, você vai aprender o que está no resumo. O bom estudo não é fazer um bom resumo, é fazer com que aquele resumo internalize. Que aquilo esteja dentro de você, na sua cabeça, na prática que você faz. Então às vezes a pessoa fica muito preocupada com o ferramental, né, de fazer o bom resumo, fazer um bom mapa mental e tal, e esquece que o objetivo não é fazer o resumo ou o mapa mental, o objetivo é aprender aquilo que você está colocando no mapa mental, tudo bem? A gente vai falar sobre isso um pouco mais. E quem é ativo no aprendizado, né? É a gente. Eu preciso de uma postura ativa que me permita entender o que eu estou estudando, certo? E a qualidade desse estudo depende de mim. E aqui eu vou ser polêmica, não depende só da qualidade do material que você está tendo. É muito comum as pessoas se justificarem. Só assim, estudei tal coisa e não entendi, o professor era péssimo. Eu estudei tal coisa, mas eu não aprendi direito porque aquele livro não tem didática, né? Cuidado, a qualidade do nosso estudo, ele depende muito da gente. Às vezes você entra num curso, vai fazer uma faculdade, uma graduação, uma pós, e você tem um professor terrível. Eu tive um professor, gente, que ele era chinês, ele dava aula em inglês. Assim, menos didática do que isso é impossível. E aí, eu ia falar, não, eu rodei aqui nessa disciplina porque o professor não se comunicava, gente, ele não se comunicava, ele tinha acabado de chegar da China. Um gênio, cara, entende? Então, eu vou dizer que a culpa é dele porque eu não aprendi? Não, eu vou dizer que a culpa é dele porque eu sofri muito, mas o aprendizado depende da gente. Ele dá as diretrizes, faz uma explicação ali, e a gente que se debruça depois para conseguir assimilar aquele conhecimento. Tá? Então a qualidade do estudo ela depende mais de mim. Tudo bem que se eu tiver um professor super didático, que fale português, né, direito, e use muitos exemplos e tal, é claro que minha vida vai ficar muito mais fácil, com certeza. Mas se eu estou disposta a aprender, o esforço é meu, certo? E eu tenho que ter a iniciativa de preencher as lacunas, né, daquele professor, daquele material que eu estou utilizando, tá bom? Então não se justifique. A gente pode aprender sim, porque é um esforço nosso. E a qualidade do nosso estudo depende só da gente, tá bom?
Um ponto geral, não posso começar a falar de estudo sem dar algumas orientações e recomendações fortíssimas sobre diminuir a dispersão, automaticamente aumentar o foco. As pessoas muitas vezes acham que não têm atenção, que são dispersas, não sei o quê, e na verdade são poucas coisas, poucos detalhes, que se elas tivessem condições de melhorar, melhorava demais a questão do foco delas, certo? Então, o primeiro ponto é o celular. Gente, eu insisto muito nisso. O pessoal acha que eu sou chata, que eu sou antiga, mas olha, é péssimo você até estudar pelo celular. Tem muita gente que estuda, né, pelo celular. A tentação de você sair navegando para outras coisas é muito grande, você entrar numa rede social, né? Aquela ansiedade que o celular cria por estar ali perto da gente. O celular é um dos maiores vilões da concentração para o estudante. Então, assim, eu particularmente tenho todas as notificações do meu celular desligadas, normalmente, não é nem para estudar não, é normalmente. E aí imagina a pessoa que não desliga e deixa o celular ali do lado pipocando mensagem, né? É e-mail que chega, é zap que chega, é notificação de YouTube, é não sei o quê. Gente, não tem condições. Toda vez que chega uma notificação que você para e olha, você quebrou o seu raciocínio, o seu foco. Você vai demorar, assim, às vezes, 10, 15 minutos para voltar ao nível de atenção que você tinha. Então, não é assim, uma opção, é quase obrigatório. E não é tirar só as notificações, você tira as notificações, certo? E de preferência, coloca o celular num lugar onde você não veja, você põe dentro da bolsa, você põe dentro da gaveta, você põe em outra sala, enfim, num lugar que você não veja. Aí você fala, Renata, mas e se tiver alguma ligação importante? Gente, normalmente não são casos de vida ou morte, certo? Eles podem esperar você terminar ali meia hora, 1 hora de estudo para fazer uma pausa e retornar alguma coisa se precisar. É a nossa ansiedade que fica achando que a gente é importante demais e que vai acontecer uma coisa assim fenomenal que a gente não vai poder deixar para responder daqui a 1 hora, tá? Muito cuidado com isso. E como você faz? Se você tem uma situação, uma questão de saúde, alguém que precisa, que realmente pode acontecer uma emergência, apesar de ser eventual, tem muitos recursos nos nossos celulares onde você pode deixar só aquele número tocar, certo? E os outros todos ficam desligados. E aí você põe numa gaveta, põe na bolsa, e se ele tocar você atende. Gente, tem que ter estratégia, tá? Celular, não tem celular por perto quando você for estudar, tá bom? A outra é a automotivação. Muita gente, que nem eu estava falando, às vezes você pega um material mais árduo, né, alguém que não tem muita didática, a pessoa fica totalmente desmotivada. Mas a gente tem que saber se motivar. A gente, sempre que começa a estudar, tem um motivo para isso. Em geral, o estudo é uma ferramenta para coisas maiores. A pessoa quer uma promoção no trabalho, ela precisa estudar. Ela quer uma graduação, ela precisa estudar. Ela quer pontuar, ela tem que fazer uma certificação, ela vai precisar estudar. E se ela quer conhecer o mundo, quer entender a humanidade, ela precisa estudar. Então, a gente sempre tem um bom motivo para estudar. O que eu aconselho você? Não perca esse motivo de vista. Ele vai ser a sua automotivação, né? A gente não pode ficar dependendo sempre do externo ou da qualidade das coisas externas para que a gente esteja super motivado. E tem dias, gente, que a gente não vai estar muito motivado, vai fazer do mesmo jeito. Você não vai deixar de estudar, hoje eu tô chateadinho, não vou estudar não. Aí você perde o ritmo, não aconselho. Então a gente vira e fala assim, eu vou estudar por quê? Porque eu sei que isso é um projeto, né, normalmente de médio e de longo prazo. Se eu furar aqui vai me dar problema, então eu vou fazer porque eu sou uma pessoa responsável, ok? A responsabilidade é altamente motivadora. E aprenda a se motivar. Até porque muitas vezes quando você vai estudar o pessoal não ajuda muito, né? Se você puder ir para uma biblioteca, um lugar específico, né, tem um lugar reservado, é bom, é o ideal, né, a gente aconselha. Agora, se você tá com pessoas por perto, normalmente é assim, não tá fazendo nada não, ele tá estudando, vai lá, né, vai lá, não pode entrar. Ou então, fulano, faz tal coisa para mim, Beltrano, vai lá, sei lá, comprar ovo, porque você não tá fazendo nada, você tá estudando, né, assim? Então o pessoal não ajuda muito. Então se você não souber se motivar, ter essa capacidade de automotivação, você vai sofrer mais ainda. E, gente, isso é para tudo, tá? Não é só para estudo, não. A gente
é que sabe os verdadeiros motivos dos planos que a gente tem. E são eles que a gente tem que fortalecer constantemente, ok? Outra coisa, não seja multitarefa, tirar o celular já é nessa linha, não faça muitas coisas ao mesmo tempo, você está estudando, você está respondendo e-mail, você está respondendo e-mail, você está ligando para alguém, você está ligando para alguém. Não fica com essa mente fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, porque é muito ruim para a nossa atenção, ok? Então todo mundo fala de mindfulness, estar no momento presente e tal, e é isso que a gente tem que fazer quando está em qualquer coisa na nossa vida, né? Então, cuidado de querer ouvir, isso da multitarefa, quando a gente está lendo, ela gera mais dispersão, porque eu estou lendo e aí eu começo a pensar num monte de coisa que eu tenho que fazer e tal, e não consigo me concentrar. Agora, quando a gente está assistindo aula, quando você está, tipo essa, qual é a tendência? Ai meu Deus, será que eu peguei alguém agora? Qual é a tendência? Você está ouvindo e está lavando louça, você está respondendo o zap, você está ouvindo a aula, já não está nem ouvindo mais, né? Está ouvindo a aula e está escrevendo alguma coisa. A chance de você tentar fazer 2 coisas, 3, 4 ao mesmo tempo, quando tu está assistindo uma aula, ela é enorme. E aí o que acontece? Quando termina, a pessoa fala, terminei a aula, né? Check. Mas e o conteúdo? Provavelmente não absorveu. E se absorve, gente, tem gente que insiste que absorve pouco, podia ter sido bem melhor, certo? E a outra, quando você estiver lendo ali e a cabeça der aquela vagueada de coisas que você tem para fazer, não interrompa seus estudos, anote. Então eu estou estudando, estou lendo, eu falei, meu Deus do céu, acabou a cebola. Aí você, meu Deus, né? Não, o que você faz? Você anota ali, cebola, anota do lado, faz uma anotaçãozinha e volta a estudar, e depois você resolve a cebola, ok? Faça isso com todas as interrupções mentais que você tem durante a sua sessão de estudo. Ok? Então aqui são algumas coisas que a gente precisa falar antes de começar a estudar, e agora eu vou entrar então nos passos para você ter um estudo mais ativo, ok? Então vamos trabalhar essa ideia de como tornar o meu estudo ativo. Então o objetivo, como fala o Adler, né, é a gente sair do estudo passivo e passar para o estudo ativo, porque não existe aprendizado no estudo passivo. Então, daqui para frente, toda vez que você sentar e você perceber que você vai fazer um estudo passivo, muda a mentalidade. Ou então levanta e vai tomar um sorvete, porque assim, aprendizado mesmo vai ter muito pouco, tá bom? E quais são as etapas que a gente tem para esse aprendizado ativo? As etapas, o primeiro é ter contato com a matéria, ok? O que eu estou vendo ali são coisas novas que eu ainda não domino. Então, primeiro é o contato com a matéria, depois é o entender a matéria, depois desse primeiro contato. Em seguida, eu gero o meu próprio material e depois eu fixo o conteúdo. E o pulo do gato aqui, por incrível que pareça, é gerar o próprio material. Durante o estudo, você precisa digerir, você precisa digerir mesmo aquela matéria que você está vendo. E isso é feito com apoio dessas ferramentas para gerar o seu próprio material de estudo. Um resumo, um mapa, enfim, a gente vai ver alguns exemplos. Mas o que acontece? Se você não gera o seu próprio material de estudo, quando você vai precisar rever, por exemplo, você precisa voltar no original. Você precisa entrar lá num PDF, você precisa assistir a aula toda de novo para achar o conteúdo que você quer. Então torna isso tudo muito lento, muito pesado e não gera interação. Todas essas ferramentas para a gente gerar material com as nossas próprias palavras, né, com as nossas imagens, tudo isso são ferramentais para fazer você sair da passividade, para fazer você pensar sobre o que você está estudando. Então, o grande pulo do gato do estudo ativo é gerar material enquanto estuda, tá bom? E depois fixar o conteúdo, porque mesmo que eu entenda e que eu gere esse material próprio, eu preciso ter algumas sessões de fixação, porque a memória ela é muito difícil nesse ponto, né? Se eu não recordo, se eu não faço revisão, se eu não uso aquele material, eu vou esquecer, ele vai sair da minha cabeça. E não é isso que a gente quer,
tá bom? Então aqui são as 4 etapas: contato com o material, entender, gerar o meu material de estudo e depois fixar o conteúdo. Cuidado, porque muita gente quer pular, sabe qual parte? O de entender a matéria. Juro, sério, juro pra você, tem gente que quer aprender sem entender. Então, às vezes, ela lê um negócio e não faz aquele esforço. Ela quer partir logo para gerar o material. Ela já quer logo fazer um desenho, já quer fazer aquele cartão que viu, aquela técnica do fulano e tal, e ele nem sabe o que vai pôr lá ainda. Então, cada etapa, ela é fundamental para que você tenha sucesso nos seus estudos. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha em cada uma, então? Então, o primeiro é ter contato com a matéria. Leituras, áudios, vídeos, enfim, o meio, a mídia que você tiver disponível ou que você tiver mais facilidade. Tem gente que é mais visual, vai ter que ler. Tem gente que é sinestésico, né, que precisa tocar, precisa escrever ali a coisa para ir entendendo. Cada um tem o seu jeito. Tem pessoas que com o áudio conseguem absorver tudo. Eu, por exemplo, sou mais de leitura. Tem gente que é mais de vídeo, ou vê o vídeo lá e consegue absorver muito mais. Por quê? Porque ela é visual, o vídeo tem o áudio também. No geral, quanto mais sentidos a gente utiliza quando estuda, melhor para a gente lembrar depois, né? Para fixar. Então, eu vou ter o contato com o material e a escolha do tipo do material, se tiver condições, né? Pode levar em consideração as nossas facilidades. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele primeiro estudo. Aí você já gelou. Fala, primeiro, não é o único. Gente, assim, é muito difícil você entender tudo uma vez só. E aí você fala, mas eu tenho um livro muito grande para ler, meu Deus do céu, vou passar o resto da vida lendo esse livro. Você fala, o que você... Esse livro tem tudo que você precisa? Tudo que você precisa aprender está nesse livro? Então você gasta tempo nesse livro. O outro erro que a gente tem é ficar pegando material demais, achando que é um material que não tinha o conteúdo. E na verdade, como não fez um estudo de qualidade, fez um estudo muito passivo, não absorveu tudo. Às vezes, se você estudasse bem um livro só, o negócio resolvia o seu problema no trabalho. Mas a gente fica, não, eu quero terminar esse livro. Por quê? Porque eu quero ler outro. A gente não precisa, você precisa absorver o que está lá. Tá? Então você tem uma etapa que é ter contato com a matéria, é montar uma visão geral na sua cabeça, é saber mais ou menos o que aquele assunto fala, é você relacionar ele com outras coisas que você tem na cabeça, é quando você vai procurar os autores, né? Às vezes quem escolhe material próprio, né, é mais autodidata, esse contato com a matéria é esse momento também onde você vai escolher o material de estudo. Então uma coisa é você se situar na vida em relação ao que você vai estudar. Essa é a primeira etapa, certo? Depois disso a gente vai se debruçar para entender a matéria. Então eu vou entender o que eu tô lendo, o que eu tô estudando, o que eu tô vendo naquele vídeo. Então é muito comum que você precise fazer pesquisas. Hoje em dia é muito fácil, desde que você tome cuidado com as fontes. A gente também dá uma olhadinha nisso no curso. É muito fácil você encontrar material. Então você pesquisar, né? Eu vou me entregar agora. Eu lembro quando era enciclopédia, né? Que a gente tinha que ir lá na enciclopédia ver. Hoje em dia você põe no Google, sai o Wikipedia, o negócio é uma facilidade danada, desde que você tome cuidado com as fontes. Então, quando você vai entender a matéria, você se debruça. É onde você vai começar a juntar as peças realmente na cabeça e começar a absorver aquele conhecimento. Então, você vai precisar de uma leitura inteligente, a gente também aborda as técnicas de leitura ativa, né, dentro do curso, e um esforço pessoal. Isso daqui eu queria destacar um pouco, porque assim, como a gente tem muita facilidade de encontrar material, o que a gente faz? Ah, não estou entendendo isso não, vou procurar um resumo. Então assim, eu procuro pessoas que explicam para mim, que dão resumos, resenhas, dicas, macetes, e eu não me esforço para entender material. Antes de eu sair por aí buscando alguém que me explique de outro jeito, eu precisaria me debruçar em cima daquele livro, em cima daquele áudio, em cima daquele professor, aquele material que eu escolhi para estudar, e tentar entender ele. Por quê? Porque esse esforço que eu faço de compreensão vai fazer com que eu absorva muito mais o conteúdo. Vai fazer com que eu entenda de fato, eu vou superar algum tipo de limitação que eu estou tendo dentro daquela estrutura de conteúdo, da forma que ele está sendo me apresentado, enfim. Então a gente se esforça pouco.
E essa falta de esforço é o que torna o estudo passivo, e a gente quer um estudo ativo, tá bom? Então, se esforce em entender o que está acontecendo antes de você sair procurando mais material e outros materiais. Às vezes ali ele está explicado, se você se debruça um pouquinho, você consegue entender. E esse esforço que você está fazendo é um exercício da mente, é uma ginástica mental, aumenta a sua autoestima, você fica muito feliz quando você entende o que está ali, certo? Então, procure se esforçar para entender, não só ter contato. Por quê? Porque a gente está tentando entender a matéria, tá? E as pesquisas, então, o melhor possível. Então, nesse momento eu vou estar estou lá no material, pesquiso alguma coisa, monto uma anotação, né? Aí tem vários métodos, várias técnicas para isso, até que eu falo, entendi o que é esse negócio, entendi essa fórmula, entendi esse conceito, entendi esse processo, entendi. Agora eu vou montar o meu material de estudo, certo? E por que é importante que eu gere o meu material de estudo? Independente da técnica que você escolher. No curso a gente fala de mapa mental, flashcard, resumos, mapas, a gente fala de várias ferramentas. Mas por que é importante você gerar o seu material? Porque é aí que você está começando a digerir o negócio. Porque você vai usar agora as suas próprias palavras para falar o que o fulano disse. Se você fizer essa parte bem feitinha, você nunca mais precisa voltar no livro. Você está estudando na faculdade, né? Você está estudando na faculdade, aí você começa a fazer esse processo, você gera seu material. Vamos supor, você monta seus resumos em cima do material que você está estudando lá na faculdade. Se você fizer bem, se você tiver entendido o que você estudou, nesse momento, quando você vai montar esse material, ele vai ficar tão bacana, ele vai ficar tão legal para você entender, porque ele tem as suas palavras, ele está estruturado do seu jeito de pensar, ele está numa ordem que faz até mais sentido para você. E você nunca mais vai querer voltar no original, não vai precisar voltar no original, a não ser que tenha faltado alguma coisa, ou que você ainda tenha dificuldade em algum conceito, aí você volta lá no original. Então, o nosso objetivo é que quando você gere o seu próprio material, você não precisa mais voltar no livro. E isso é importante porque, gente, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você não tem técnica, que você precisa voltar no livro para ver alguma coisa, a gente perde um tempo, aí sim a gente perde tempo. Por quê? Porque a gente praticamente tem que ler tudo de novo. E até encontrar o que você quer. Aí você fala, Renata, vai no índice. Não, vai no índice, vai. Agora vai ver se está lá. Pega tudo, né, que você quer. Normalmente o conhecimento ele é uma junção de coisas que estão espalhadas pelo livro. Você vai ter que ler tudo agora. Né? Quando você está vendo uma aula, eu acho inclusive mais difícil em videoaula você conseguir recuperar um conteúdo do que quando você está lendo. Você fala, não, está lá no início. Quando você vai ver o início depois de meia hora. Certo? Então, gere um bom material, use as suas palavras, coloque na ordem que você entendeu aquele conteúdo. E aí você tem um material extremamente útil e produtivo para você utilizar no nosso próximo passo, que é o quê? A fixação dos conteúdos, que é onde você vai revisar. E eu vou revisar o quê? Eu vou assistir aula de novo? Não. Eu vou revisar o quê? Eu vou ler o livro de novo? Não. O que você vai revisar? O seu material. Seu material não ficou bom? Você não entendeu as coisas? Você não colocou lá? Do seu jeitinho, com seus exemplos? Então, lá é onde você vai revisar. Você não vai mais voltar naquele conteúdo inicial porque não é necessário, ok? Então, o que é fixar o conteúdo? É revisar, é fazer exercício, é aplicar na prática. Então, assim, normalmente quando você está estudando para o trabalho, por exemplo, e você estuda uma coisa e você já aplica, você nem precisa revisar tanto. Por quê? Porque a aplicação do conteúdo é a melhor forma de apreensão. O problema é que muitas vezes a gente está estudando para prova, para concurso, para faculdade, e não são conhecimentos, não é todo conhecimento que você vai aplicar. Então você tem que usar outras maneiras de fazer com que esse conhecimento fique ativo. E aí são as sessões de fixação com as revisões. E o que eu sempre aconselho, né? Você vai fazer prova vestibular, concurso, prova de ingresso em residência médica, coisas desse tipo, fazer bastante exercício. Existem formas mais indicadas de fazer os exercícios, né? Desde que você esteja bem ativo e consciente da forma certa, os exercícios ajudam, já servem muito como revisão.
Se você fez um resumo, um mapa mental e vai revisar, o ideal é que você não fique só lendo, que você se levante, que você dê como se fosse uma aula. Isso é um método, é uma técnica, né? Eu não pego simplesmente o papel lá e fico olhando para ele, né? Porque isso é passivo. Como é que eu faço uma revisão ativa? Eu pego meu papel e falo, isso daqui eu botei por causa disso, e tem tal coisa, esse conceito é isso. Se puder, fala até em voz alta. Se puder, levanta. Compra um quadrinho branco desse, né, que a gente compra na papelaria, e faz como se fosse uma aula mesmo, desenha, tá? Faz piada, enfim, do jeito que você achar melhor, para você poder ter uma revisão ativa. E a aplicação prática seria melhor, se você puder levar esse conteúdo para um laboratório, se você puder aplicar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Às vezes você vê, por exemplo, dá um exemplo um pouquinho fora, mas assim, uma pessoa que estuda química, certo? Ela está lá estudando química na faculdade, aí, ou no colégio, aí ela olha para uma coisa da casa dela, uma água sanitária, ela olha para um fermento, ela vai olhar e fala assim, como é que isso daqui é? Como é que aquele conhecimento funciona aqui? Que elementos estão associados para montar aqui a água sanitária, certo? Aplicar na prática, é você tentar no seu cotidiano pegar aquele conhecimento e olhar. A pessoa está estudando marketing, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para um outdoor, ela vai ver uma propaganda e fala, nossa, como é que o cara fez? Será que ele pensou isso, pensou aquilo? E ele vai botar na prática, tá bom? São as formas mais eficientes aí que a gente tem para fixar o conteúdo que a gente fez, ok? Então essas são as 4 etapas, só dando uma revisadinha aqui, né? A primeira etapa é o contato inicial com uma matéria que a gente não conhece. A segunda é entender, a terceira etapa é gerar o próprio material e depois a parte de fixação do conteúdo, ok? Então isso é um passo a passo com umas ideias gerais de como tornar o seu estudo ativo. Então talvez com o que você já sabe de técnicas de estudo, você já consiga aplicar muito do que está aqui, né? E se você quiser aprofundar, conhecer mais técnicas, conhecer mais o método, eu convido você então a conhecer o curso Como Estudar, que lá a gente tem mais tempo para poder aprofundar em todos esses tópicos e muitos outros, ok? Muito obrigada, espero que você tenha gostado e a gente se vê num próximo encontro.